Hallo, liebe Leute! Hallo! Há quase 200 anos, imigrantes saídos da Europa foram para o Brasil buscar novas oportunidades. E acharam diversas novas oportunidades, mesmo que num formato um pouquinho diferente do que estava esperando. Mais do que otimismo, tinham muita fé e levaram a sua religiosidade para as novas terras. Que era em sua maioria católica e luterana. Os luteranos eram relativamente jovens no Brasil e não lhes era permitido ter igreja com torre e com toda aquela coisa que as faz ser igrejas, né? Não é verdade? Já os católicos tinham uma tradição de ter ainda características germânicas em seu culto, que não eram necessariamente atendidos pelos cultos católicos dos portugueses, que mesmo sendo em latim, tinham características diferentes. E muitas vezes, católicos e luteranos germânicos estavam mais próximos do que muito se pensa, por mais que houvesse certa rixa. Sim, porque a rixa tem essas histórias aí de que famílias de católicos com luteranos se brigaram quando os filhos queriam casar, né? Tem todas essas dificuldades aí. E eu pergunto para você, o que vocês conhecem sobre a Igreja Católica e a Igreja Luterana alemãs? O governo brasileiro deu início ao processo de imigração, de buscar colonos, soldados para vir para o Brasil. Uma das exigências era que eles fossem cristãos. Mas cristãos, dentro do contexto da Alemanha, a terra da Reforma, era algo muito amplo, porque não só católicos, mas também protestantes, em muitos números havia, luteranos, calvinistas, enfim, uma série de outros credos que não o católico, que era a religião oficial do Império Brasileiro. Isso causou muitos transtornos nas primeiras gerações e, de fato, só vai acabar com esses problemas no final do século XIX, já quando o Brasil se aproxima da República. Nesse contexto imperial, nesse primeiro contexto, nesse primeiro período de imigração, há muitas disputas, porque o credo protestante não era ao credo protestante, aos luteranos em especial, que eram em maior número, não era permitido que eles externassem sua fé. Ou seja, as igrejas não poderiam ter torres, campanários, enfim, algo que identificasse o templo como um templo religioso, porque a religião, como já falei, oficial do Império era a religião católica. Então isso causou uma série de transtornos. Sempre houve, desde Nova Friburgo e depois em São Leopoldo também, uma série de rixas e desentendimentos entre padres e pastores, e inclusive algumas colônias foram criadas de formas separadas, como é o caso das colônias alemãs no litoral norte gaúcho, no Espírito Santo, por exemplo, em que elas foram criadas por credos. No litoral norte gaúcho, Três Forquilhas protestante, Torres Afastada com os católicos. Isso aconteceu a mesma coisa em Domingos Martins, no Espírito Santo. Então, este contexto também é algo interessante dentro da imigração, quando se fala de imigração alemã no Brasil. Aqui entra Dom Zeno Hastenteufel. Eu sou bispo da Diocese de Novo Hamburgo e, como deu para ver pelo meu sobrenome, mais um descendente alemão que deve muito a esta imigração alemã. No momento em que nós celebramos 196 anos da imigração alemã, é com muita alegria que nós registramos que uma das bagagens mais importantes que eles nos trouxeram foi a religião, a fé, uma religião definida. Todos que vieram para cá vieram ou como católicos ou como luteranos, mas assumidos. E em pouco tempo, as pequenas comunidades no meio da mata se reuniam e faziam a sua primeira capelinha. Uma capela, ao lado da capela uma escola, e um pouco adiante uma nova capela já maior. E o mais interessante é que os católicos não trouxeram padre. Ficaram 25 anos aqui no meio dos matos sem sacerdote e tiveram que, por isso, improvisar
o mais letrado da pequena comunidade tornava-se logo professor. Aos domingos reunia o povo nas Andacht. Rezavam juntos o terço, cantavam os cantos do Cecilian Gesangbuch, que trouxeram de Trier, e assim elas foram se virando por 25 anos. Quando finalmente em 1849 vieram os primeiros jesuítas, eles então legalizaram tudo isso e começaram propriamente as comunidades e depois as paróquias católicas. A primeira delas foi São José do Hortêncio e a segunda São Miguel dos Dois Irmãos. Que vocês recebam hoje, neste dia de comemoração, também a bênção. Segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Amém. E então, gostaram deste vídeo? Se vocês gostaram, entrem em nosso site, em nosso Facebook, no YouTube. E deem aqui a curtidinha, toquem no sininho e deem aquele like. É uma forma de dizer que nós estamos indo pelo caminho certo. E esperamos vocês no nosso próximo vídeo sobre cultura teuto-brasileira. Eu, Denis Gerson Simões, Liz Leitzke. e o nosso pequeno Thomas, direto aqui da Alemanha, para falar com vocês. Tchau, tchau!